Hoje eu vou te falar o que pra mim são 7 treinadores que são os mais chatos de se assistir no futebol. Aquele treinador que ele não quer nada, ele só quer atrapalhar o jogo. Aquela partida que você vai ver, que você acha que vai ser legal, ela termina em 0 a 0 com quase nenhum ataque. E você pensa, eu acho que eu joguei 90 minutos da minha vida fora vendo essa porcaria de jogo. Então, estes caras aqui conseguem criar esse sentimento. E às vezes tem até gol dentro das partidas, mas é uma chatice, cara. Então eu vou te falar hoje 7 nomes que são extremamente chatos de se assistir. E não tô falando de retranque, futebol reativo só, né? Então vocês vão entender nessa lista aqui 7 nomes, inclusive alguns deles têm até futebol moderno, mas que são uma chatice de se assistir, cara. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu sei, tem muita gente que não gosta de futebol reativo, de retranca e vê todo treinador reativo como um grande problema. Eu, particularmente, não penso dessa forma. Eu acho que é uma redução ao futebol você pensar que todo treinador que tem um futebol mais defensivo é um treinador ruim de se assistir. Às vezes é legal pra caramba, pra ser bastante sincero com vocês. Teve fases, por exemplo, do Atlético de Madrid que tava muito legal de assistir. Agora, depende da fase, depende do momento. Tem momento realmente que tá muito defensivo. E tem alguns outros treinadores que às vezes eles são meio que vítimas, né? Por exemplo, Mourinho na Roma tinha que fazer algo muito defensivo, porque senão não funcionava. Então tem essa diferença, né? Tem gente que acha que futebol reativo é ruim por natureza, e eu não concordo. Tudo bem que tem a questão do gosto, né? Cada um gosta de uma coisa diferente ou desgosta de alguma coisa diferente, mas eu diria que tem algo bonito sim no futebol reativo se bem executado. E eu diria também que tem nomes aqui que eu poderia botar na lista que são futebol mais propositivo e que eu acho chato, por exemplo. Vou citar aqui um nome bem recente, Martin Anselmi, do Porto. Eu achava muito chato a execução de futebol dele, cara, uma chatice total. Outro exemplo que é interessante se falar, o treinador atual do Chelsea, Enzo Maresca, cara, ele tem um futebol bem chato, assim, não tenho dúvidas que daria pra colocar o nome dele na lista, porque o futebol dele às vezes é muito chato. E por que é chato? Porque você fica vendo os caras tocando a bola sem parar durante minutos e minutos. Então se ele vai pra um jogo que a ideia dele não tá funcionando muito bem, o adversário se defende bem, ele fica tocando aquela bola dele, cara, por muito tempo. Então o Chelsea tem uma posse de bola completamente inefetiva, e o adversário também não tem a posse, então você fica vendo toque, 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 e não vai pra lugar nenhum. E é uma chatice de assistir esse tipo de jogo. É um problema do guardiolismo num contexto geral, só que piora com esse treinador, cara. Tem outros treinadores guardiolistas que sofrem da mesma coisa e tem jogos que são uma chatice. Todos sofrem com isso. E às vezes você tem 30 minutos de toque, 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 toque e nada acontece. É muito chato. Outro que eu cito é a fase final de Ange Postecoglou, cara. O handball dando errado no Tottenham. E é engraçado, por quê? Porque Ange Postecoglou tinha um dos futebols mais divertidos da Premier League quando ele chegou. Então o começo dele, quem pegou, você sabe que era muito bom de ver as partidas, cara. Você ia se divertir com as partidas. Só que no final do período tava bem ruim, cara. E ele tava praticando um futebol bem feio. E eu acho que o melhor exemplo de futebol que é chato de assistir, talvez por isso você não goste tanto e até diminua esse treinador, é o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, ok? Tem muita gente que olha pra aquele futebol, acha uma chatice e fala, esse treinador ele é horrível, ele é o pior treinador do futebol brasileiro. E tem uma diferença entre você não gostar do futebol do treinador e achar chato e o futebol do treinador ser ruim. Eu acho que essa é uma diferença aí que a gente tem que separar, porque senão você tá indo muito pra uma opinião pessoal, né? Um gosto pessoal e colocando ele acima do futebol. A gente não pode diminuir os resultados de um treinador. Tanto que vão ter nomes nessa lista que tiveram bons resultados, cara. E que eu já falei aqui no canal que eu acho eles treinadores extremamente competentes, mesmo não gostando do futebol, mesmo detestando assistir futebol. Então, você tem que fazer essa separação das coisas pra não acabar interferindo na hora que você vai fazer as críticas, né? Eu faço, pelo menos, eu tento evitar. Agora a gente vai começar essa lista aqui. E em 7º lugar eu falo de Ralf Rangnick, que ele vai abrir essa lista. Volto a falar, isso aqui não tem a ver com nível de futebol, de importância do treinador, e sim sobre ter um futebol divertido ou chato, ok? E Ralf Rangnick, eu sei que ele é muito importante, figuras como o Klopp gostam muito dele, ele é muito bem visto na Alemanha, ele criou diversos princípios aí, e eu sei da importância dele pro futebol moderno, inclusive, ok? Mas eu não tô falando disso, eu tô falando de diversão no futebol, né? E eu acompanhei a Áustria dele na Eurocopa, se eu não me engano eu vi todos os jogos, foi bem chato. Mas antes disso também teve o período dele no Manchester United, que também não foi muito legal. E antes disso, em vários outros clubes que ele passou, foi a mesma coisa, né? Ele passou um tempo ali sem treinar clubes, um tempo bem grande, né? Trabalhando de outra forma, mas quando o clube dele tá em prática, a gente vê aquele futebol que é muito, muito reativo e muito defensivo, né? Eu acho que ele usa muito bem o princípio de pressão, né? A pressão dele é muito boa, então ele consegue bater muito bem na construção de quase qualquer adversário, e isso faz com que o adversário não construa o jogo
jogo e ele também não. Então acaba sendo um jogo muito pouco propositivo e muito reativo, depende muito do adversário. A depender do adversário, cara, pode ser a partida mais chata que você vai ver na sua vida. Apesar disso, ele aplica muitos princípios de futebol moderno, dá pra dizer que ele é um treinador moderno, é um treinador muito importante pro futebol moderno. Então eu tenho um certo respeito por ele, ok? Mas o futebol dele não é divertido, cara, não é legal. Se você vê ele em algum clube, se você vê ele em alguma seleção, passe longe. Faça esse favor pra você mesmo, que provavelmente vai ser melhor, cara. Vai ser muito de vez em quando que você vai ver uma partida boa, realmente, dele. E, cara, a Áustria dele era algo, mano. Em sexto lugar, eu falo de um treinador que já passou, inclusive, pelo Chelsea. Eu tô falando de Graham Potter. E o motivo por que, por exemplo, um Enzo Maresca não entra nessa lista é porque, apesar de Enzo Maresca ser um treinador que tem uma parte do futebol dele que é muito chata, não é por um conjunto geral uma grande chatice. Só que Graham Potter é. Até o ataque desse cara é chato, é previsível, é a mesma coisa, é monótono. Cara, assim, é muito, muito feio de ver, cara. Porque é um futebol onde você fica tocando bola quase que infinitamente sem propor nada. Não há uma grande objetividade pra esse toque de bola. Ele lembra muito o guardiolismo, né? Muita gente falava isso do Potter no passado, né? Que ele parecia um treinador guardiolista. E não era, porque ele não usa diversos princípios do guardiolismo. É completamente inobjetivo. Então, muitas das vezes, você assiste as partidas de Potter e ele fica tocando bola, tocando bola, tocando bola. E não vai pra lugar nenhum. E quando vai, demora demais. E quando ataca tocando demais, com muita lentidão, né? E ele também meio que não deixa os jogadores fazerem o que eles querem fazer. Por exemplo, o West Ham dele agora, que ele tá treinando, e Lucas Paquetá, que é um jogador que gosta de arriscar, e você vê que jogando com Potter, ele arrisca menos, ele tenta menos, ele é um jogador menos. Com outro treinador, provavelmente o futebol praticado seria muito melhor, cara. Então Potter tem um dos futebols que é mais chato de ver, cara. E eu lembro do período dele no Chelsea, o quão terrível foi assistir as partidas, assim. Foi realmente muito chato. E olha que o elenco do Chelsea era muito legal. Tinha muito jogador legal. Tinha um elenco bem treinado ali, que Tuchel deixou nas mãos dele. E mesmo assim, cara, o futebol a cada dia que foi passando foi ficando uma chatice. Muita reclamação, inclusive, dessa lentidão do Chelsea de fazer alguma coisa, né? Confie no processo, rapaziada. Trust the process. Confie no processo de rebaixamento. Esse cara vai conseguir mandar o West Ham pra segunda divisão. Enfim, rapaziada, vamos seguir aqui em frente. Vou falar do quinto colocado agora. E eu tô falando de Ivan Juric, atual treinador da Atalanta. É um homem que já treinou o Torino, treinou a Roma e também treinou o Southampton e rebaixou o Southampton, né? Ele foi um dos que terminou de destruir o Southampton. E aqui vai um resumo muito bom, cara. O antigo treinador do Southampton, antes dele sair, ele era um treinador que praticava um futebol que não dava para praticar. Então ele tentava fazer uma coisa que não funciona na Premier League. Ele tentava propor jogo contra um adversário com um elenco muito melhor e com uma estratégia muito melhor montada que a dele. Então ele tentava aplicar esse futebol propositivo e ele se ferrava. Ele tomava pau, tomava pedrada na cara. Então ele acabou perdendo muitos jogos e indo muito mal. Juric foi com a contra-identidade. Então ele chega e começa naquele 3-4-2-1 ou 3-4-1-2 dele a fazer um futebol bem reativo, né? Mais defensivo ali naquela casa. Só que a reatividade dele eu não gosto, porque o plano não é muito bom. E só fica um futebol chato. Só é um cara que é chato. A Roma dele era uma chatice sem fim. E também não dava resultado, né? Esse que é um ponto bem negativo da carreira dele, né? Até agora os resultados dele têm sido muito pouco expressivos, né? No futebol. Acredito que é um treinador, assim, que engana bastante se você vê de fora, mas quando tu vai se debruçar ali, olhar a estatística e tudo mais, você vê que ele pontua mal, que ele não usa bem as peças também quando você vai assistir as partidas, e que é um futebol bem chato de se ver, cara. Então o Southampton, que até era divertido de assistir, né? Porque você via um futebol propositivo e depois eles iam lá e tomavam uma goleada, ou perdiam o jogo de maneira feia. Agora não tinha nem esse perder o jogo de maneira feia. Agora eles enrolavam pra perder o jogo e não adiantava muita coisa, porque eles acabavam perdendo de qualquer jeito, né? Eu tô até medo do que vai acontecer com a Atalanta, que é um clube que eu gosto bastante, mas com esse cara sobre o comando eu não sei do que falar, cara. E o futebol também é chato. Isso muito claro. É bem chato, né? Parece que é um futebol que não tem camisa 9, né? Meio que não tem essa figura, né? É todo mundo circulando demais a bola e há pouca objetividade pra buscar um cara centralizador, né? Enfim, cara, o Juric Ball não é divertido, passe longe dos jogos, é chato pra caramba. Tá no quinto lugar. Em quarto lugar, eu falo de Vincenzo Italiano, cara. Ele mesmo, nosso querido Vincenzo Italiano. Já falei dele aqui no canal. Quando eu falo desse cara, normalmente eu falo bem dele. Só que é importante separar as coisas, né? Por mais que eu fale bem dele e que eu fale do futebol dele e fale dos resultados que ele traz pro futebol, ele não tem algo divertido na identidade dele. Muito pelo contrário. O futebol dele é extremamente defensivo. E é chato mesmo. Tem a final da Conference League que ele faz contra Mendilibar, né? Mendilibar que tava treinando o Olympiacos. E, cara, aquela é uma das piores finais que eu já vi em toda a minha vida. Porque era dois times que não queriam ficar com a bola no pé. Você dava a bola no pé da Fiorentina, ela jogava a bola no pé do Olympiacos. O Olympiacos pegava a bola e voltava pra Fiorentina.
assistindo. Isso é um bom resumo de como a coisa funciona. E eu também assisti outras partidas de Vincenzo italiano e é a mesma coisa, cara. É o mesmo futebol extremamente defensivo, também na casa da reatividade ali como a principal arma. No Bologna também se repetiu, cara. Como eu me arrependi de no ano passado ir assistir Shakhtar Donetsk contra Bologna, cara. Caralho, que partida merda, cara. Que partida lixo, cara. Foi muito chato, cara. Os dois caras não queriam jogar futebol. Então, se você vai acompanhar nosso querido Vincenzo italiano, eu já deixo bem claro pra você. Provavelmente não vai ser legal. Provavelmente você vai ficar de saco cheio com o futebol dele, que apresenta muito pouco. Apesar disso, dá resultado, ok? É um futebol que funciona, tanto que ele tá em uma crescente aí na carreira dele, ok? Todo o time dele fica numa parte boa da tabela da Série A italiana, né? Então ele conseguiu botar o Bologna em uma boa posição, ele ganhou a Copa com o Bologna, então é um treinador que tem sua parte interessante. Volta a falar, a crítica é mais sobre ser divertido ou não de assistir, e cara, não é nem um pouco. O Vincenzo italiano tem um futebol bem merda de assistir, cara. Assim, é triste às vezes. E cara, pega ele pra assistir quando você vê um adversário que é muito propositivo, porque aí vai ter jogo. Se for dois caras defensivos, cara, não vá ver, ok? Não vá. Você vai se arrepender muito. E cara, se tiver Atalanta versus Bologna, evite. Provavelmente você vai estar evitando perder 90 minutos da sua vida na próxima temporada. Enfim, cara, agora eu vou seguir pro terceiro nome, mas antes disso eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype aí, tem na barra de comentários se você tiver no smartphone. Se me dá um hype gratuito, esse vídeo vai chegar em mais pessoas e ajuda muito o canal. E se você quiser ter um contato maior comigo, cara, me siga no Twitter, tá aí na tela, @ddcurvo. Por lá eu comento futebol diariamente, comento notícias de mercado, entre outras coisas, você vai ver tudo por lá, ok? Então, me segue lá no Twitter, a gente pode bater esse papo por lá, vou comentar jogo e tudo mais, você pode estar lá, né, com a galera lá do Twitter, tem uma galera por lá, ok? Não é pouca gente não. Agora, vamos pro terceiro colocado, pro nosso querido Steve Cooper. Cara, eu já xinguei aqui no canal Steve Cooper pelo menos umas 12 vezes, e eu não me arrependo. Eu não me arrependo, cara. Assim, quando o Nottingham Forest subiu, eu fiquei muito curioso, porque o time tinha 2 Champions, né? Tem uma história lá toda bonita, tem vídeo do Eurofoot, inclusive, cobrindo tudo, se vocês quiserem ver a história. Botar aí Forest no YouTube, você vai achar o vídeo, você vai entender como tudo aconteceu, o treinador lendário, tudo mais. Tem toda essa história. Me hypou, eu quis ver o que era o Forest. Então, quis conhecer ali, vi ali alguns jogos ali que rolou na Championship, pra entender mais ou menos como é que era. Futebol ali meio rápido e tudo mais, eu gostei, achei legal. Gostei muito de Brendan Johnson na primeira vez que eu tive o contato, né? Achei um jogador muito da hora. E aí eles sobem pra primeira divisão. Tem o tal do Morgan Gibbs White, que eu me apaixonei pelo futebol dele no início e tudo mais. Então eu tava super hypado até ir assistir a partida. Até eu começar a assistir as partidas de Premier League. E eu acompanhei muito do início do Forest, cara. Eu acho que eu vi os 14 primeiros jogos, uma parada assim, sabe? Eu vi tudo, deu pra ver. Acho que eu só perdi jogo assim quando tava no mesmo horário do jogo do Chelsea. Aí eu tive que ver o do Chelsea, não do Forest. Mas eu quis ver tudo e entender que eram os jogadores e tudo mais, as contratações. E cara, eu me arrependo em uma parte. Eu achei no início que era porque ele contratou muito jogador. Ele não sabia o que tava fazendo. Então eu olhava pro Forest e pensava, pô, esse time é meio essa identidade, né? Mas eu pensei, pô, é que é muito jogador novo, cara. Eu acho que ele não tá sabendo organizar, é muito jogador novo. E não foi só eu que tive essa opinião, não. Tem muita gente na época que falava a mesma coisa. E rapaziada, não é pelo jogador novo. Não é. Não é. De fato, não é. Esse cara, ele é completamente psicopata. Eu não sei qual é a doença dele. Eu não entendo o que ele tá tentando fazer em campo. Eu não entendo a ideia dele. Eu não consigo entender. Eu não sei se ele quer atacar. Eu não sei se ele quer defender. Eu não sei se ele quer criar. Às vezes parece que ele não quer nada. Ele só quer pegar a bola e tentar alguma coisa de maneira aleatória. Eu não vejo lógica no futebol dele. Se você vê o Leicester dele jogando e o Forest, não parece o mesmo treinador. E não é bom. Nos dois casos não era bom. O Leicester tinha um ataque muito desequilibrado e o Forest era muito defensivo. Então era uma linha baixa, mas que não passava aquela vibe de retranca, porque não tinha meio que um padrão realmente defensivo. Era só os caras tentando se defender de qualquer jeito. A sensação era essa. Um futebol muito pouco pensado de fato. Então era meio esquisito, cara, porque você nunca sabia o que o Forest queria. E aí você vê alguns destaques individuais. Eu lembro do tal do Ioni, né? Um maluco forte pra caramba no contra-ataque. E aí você vê algum destaque ali, mas era o jogador, não era o treinador, era o jogador fazendo a coisa acontecer. Eu não sei o que era aquela ideia, cara. Eu não consigo entender a cabeça de Steve Cooper. A maioria dos treinadores, quando eu vou analisar e quando eu vou estudar, eu entendo o que ele tá querendo. Mas esse cara eu não entendo. Eu não entendo o que ele quer. Eu não sei se a proposta dele é defensiva, ofensiva. Eu acho que nem ele sabe ainda o que ele quer no futebol. Então, um futebol muito esquisito, cara. É estranho de assistir, é estranho de ver o futebol dele. E não é aquele estranho, tipo, divertido, ou aquele estranho propositivo, ou também aquele estranho de entretenimento, né? Como era o Ange Postecoglou no começo. Não, é o estranho de estranho mesmo, cara. Que não faz nenhum sentido. Você fica tipo, o que esse cara quer, mano, com o futebol? Eu não sei, cara. Eu acho que ele só quer estragar a partida dele e a do adversário. E a sensação maior que eu tenho com o Steve Cooper é exatamente essa. Que ele entrava em campo pra não fazer nada e também atrapalhar quem queria fazer. E aí a gente entra num ponto de não esquecer que futebol é entretenimento e um
espetáculo, ele não pode deixar isso de lado. E ele deixava, cara. Então, cara, teve jogos horrorosos do Forest dele, cara. Jogos assim que eu lembro e que eu... Cara, que coisa horrível. E graças a Deus, Nuno Espírito Santo salvou o Forest, deu uma identidade reativa, defensiva, que você pode achar chata, mas tem entretenimento naquilo, cara. É bom de assistir, é gostoso de ver o Forest dele em campo. Agora, o de Steve Cooper era uma desgraça, era um time sem identidade e era um negócio assim que dava raiva. Você desejava que o Forest fosse rebaixado, cara. Você falava, não, isso aqui não pode ficar na primeira divisão, cara, por causa desse cara, mano. Graças a Deus ele foi demitido. E quando ele foi demitido e Espírito Santo assumiu, foi um grande trabalho da parte dele pra mudar a identidade do time, cara. Demorou um tempo. Inclusive, o começo de Espírito Santo foi muito ruim. Então, teve uma galera na época falando, não, tem que demitir esse Espírito Santo, tá vendo? O elenco que é uma merda. E eu, na época, tava falando muito, não, cara, eu acho que no Espírito Santo é um treinador bom, porque você ia assistir as partidas e tinha um belo futebol. E é a diferença de você entender o que é um time que tá promissor, jogando bem, mesmo perdendo, e um time que tá indo ladeira abaixo, de fato, né? Eu acho que, por exemplo, o Manchester United de Ruben Amorim tem pontos muito promissores, mesmo perdendo, né? Tem uma certa sensação de que vai dar certo em algum momento. Agora não pode demorar demais porque é um time grande. Agora no Forest, você tem tempo. O Forest deu o tempo necessário, deu o jogador necessário e deu certo, né? Que bom que eles se livraram de Steve Cooper. Péssimo treinador, tá no terceiro lugar. Segundo lugar da lista, cara, eu falo de Maximiliano Allegri, né? E aqui no canal, quando eu falei dele, eu deixei bem claro, não gosto desse treinador, não curto o futebol dele, mas respeito. Por quê? Porque ele dá resultado, cara. Ele é um cara de resultado, não tem o que falar. Foi pra final de Champions, fez da Juventus um time muito da hora, muito decisivo. Ele realmente tem um futebol ali pra entregar. Só não é legal pra quem tá assistindo. Não é divertido pra quem tá assistindo. Não é alegre, é triste. O futebol dele é muito chato, cara. É muito defensivo, né? Cara, tem partidas assim que não dá. Não dá pra aceitar o que é isso aqui, tá ligado? Eu me arrependo muito de ter acompanhado a Juventus dele, cara. Eu gosto muito da Juventus, então eu acabo sempre querendo ir ver os jogos, né? O Milan e a Juventus são dois times que eu tenho um grande interesse, assim, em assistir. Só que, cara, quando eu fui ver a Juventus, eu me arrependi muito, cara. Assim, não dá, mano. É muito chato. Ele é um cara que é muito defensivo e ele não deixa o cara jogar a partida. Estrategicamente falando, a sensação que eu tenho é que ele tenta impedir ao máximo o adversário de jogar a partida, cara. E cara, isso é muito chato. Então tem jogo que termina em 0 a 0 e é aquele jogo de 0 a 0 que você pensa, cara, não valeu nem um minuto do meu tempo, cara. Por que eu fui ver isso, cara? Essa sensação horrorosa. Alegre, ele conseguiu me proporcionar muito essa sensação, né? Porque eu fui insistindo em assistir as partidas pra tentar acompanhar a Juventus e eu me arrependi. Ele pega o camisa 9 e faz o cara dropar lá pro meio de campo pra buscar a bola, construir o jogo, marcar, fazer pressão. Pô, o 9 dele parece um 10, tá ligado? E um 10 de marcação que tá no meio de campo. Não tem ninguém no ataque às vezes, é só uns caras pra contra-atacar em velocidade. Tipo, e ele não tá nem aí, tá ligado? Ele não liga pra isso aí. É tipo, funciona. E funcionava, cara. Você pega ali Chiesa, pô, no último período. Mas, cara, e o futebol, cara? E propor jogo. A Juventus é um time grande, ela tem que ser propositiva, tem que mostrar um futebol bonito. Cadê? Não, o futebol da Juventus era algo, né? Era uma coisa. Por isso que também que eu reclamei tanto de Vlahovic com esse treinador, cara. Muita gente não entende. Mas se você tivesse acompanhado o período dos dois juntos, cara, você ia me entender, cara. Você ia me entender. Eu te garanto que você ia me entender porque que eu reclamei tanto dos dois juntos. Porque, cara, não dá. Parecia que ele tava destruindo o futebol de Vlahovic dia após dia, cara. O cara tinha que fazer um monte de coisa que um 9 de área, homem de área, centralizador, cabeceador, não deveria estar fazendo. O cara tá lá propondo o jogo no meio de campo, buscando bola lá pra correr em contra-ataque. Que é isso, cara? Que maneira esquisita é essa de utilizar o jogador, cara? Então, você olha pra Alegre, cara, ele é o cara das invenções, das adaptações. Kulusevski, segundo atacante. Invenção desse homem aí, cara. Era propositivo esse tipo de futebol? Não. Era defensivo pra caramba. Volto a falar, ele não joga nem o adversário. Eu acho que esse cara nunca vai ser o cara certo pra extrair o melhor de peças grandes, tipo Cristiano Ronaldo. Eu acho que foi um erro gigante juntar os dois. E, cara, é um futebol que eu volto a falar, pode até funcionar, mas é chato. Nessa pré-temporada do Milan, eu me impressionei com o placar dos jogos, né? Porque foi elástico, assim, normalmente não é. Normalmente é o cara do 1 a 0, do 1 a 1, do 0 a 0, e isso me impressionou bastante. Talvez porque a ideia dele ainda não esteja em prática, vai demorar alguns meses pra isso. E, cara, é triste, mano. É triste. O Alegre é muito triste, não dá. Segundo lugar, cara, merecido. Em primeiro lugar, cara, tem o homem mais desgraçado de todos os tempos. Cara, como eu odeio esse cara, mano. Gareth Southgate. Caralho, mano. Que esse cara tava treinando na Inglaterra, meu. Era tão chato de assistir, cara. E esse aqui tem futebol moderno igual a Potter. É o futebol moderno, cara. Só que executado de uma maneira tão insuportavelmente chata, né? Tão
tão calma a execução do jogo, tão consciente, tão, como é que eu posso dizer, pensada demais, sabe? Elabora demais uma coisa, arruma demais algo que é simples, sabe? Um passe ali em velocidade. Você olha pro que Jürgen Klopp faz e olha pro Southgate e você pensa, cara, que diferença. Porque um cara, ele tá tentando fazer o jogo ser o mais rápido e poderoso pra bater a defesa do adversário, e o outro, ele tá tentando fazer o jogo ser o mais chato possível, mais parado. Eu, às vezes, achava que a galera que tava jogando ficava até de saco cheio de fazer aquilo, cara. E, cara, a geração da Inglaterra era tão boa que a Inglaterra conseguiu ir pra final, porque eu não consigo dar um mérito pra esse cara. Eu não consigo botar nas mãos dele o mérito dos jogos, cara. Eu não consigo. Eu juro pra você que eu tenho dificuldade. E aqui vai uma parte onde eu realmente eu não consigo aceitar esse treinador, cara. Foi uma das piores coisas que eu já assisti, cara, porque eu gosto da Inglaterra. É uma seleção que eu acabei acompanhando bastante durante muito tempo. Lembro na época de Rooney e Lampard, eu adorava ver a Inglaterra, cara. Nem sempre era um time que jogava um futebol bonito ali, era uma desunião muito grande, mas era legal. Agora, com esse cara, mano, ele tornou a coisa nem um pouco legal. Cara, ele conseguiu fazer Harry Kane parecer um jogador medíocre. Você tem noção do que é isso? Eu nunca vi Harry Kane parecer um jogador medíocre com nenhum treinador, cara. Nenhum. Com esse cara parecia. Na última Eurocopa, inclusive, foi muito estranho, cara. E é a ideia de futebol dele. É o futebol dele. É desse jeito. Tem até uma piada que eu fiz há um tempo atrás, né? Que ele lidera os passes regressivos. E por que eu falei que ele lidera os passes regressivos, cara? Porque toda vez que dá errado qualquer coisa no plano dele, a ideia dele é voltar a bola pra trás. Só que ele não volta a bola um pouco pra trás. É tipo cobrar um escanteio. Em vez de cobrar pra área, você faz aquela bola parada ali inteligente, que você cobra pro lado pra um cara, aí ele não acha espaço, aí ele dá pra trás pro zagueiro, aí o zagueiro dá pro zagueiro central, e do zagueiro central vai pro goleiro. Um escanteio. Isso aconteceu um monte de vez. Rapaziada, isso aqui não é normal, mano. Isso aqui é inaceitável, rapaziada. Como é que de um escanteio do seu time, a bola volta pro goleiro? Eu nunca vi Pickford tocar tanto numa bola. Porque o time era opressivo, era poderoso, tinha um monte de jogador talentoso junto. Mas olha o que aquele cara faz com os jogadores, cara. Olha o que ele obriga esses caras a jogar. É inaceitável esse treinador, cara. Como é que pode a Inglaterra ter deixado esse cara tanto tempo treinando uma seleção tão grande, cara? Como é que pode a Inglaterra tá no ataque e voltar a bola pro goleiro tanto, cara? Era muito passe regressivo. Provavelmente haviam mais passes regressivos do que progressivos, cara. E era um toque-toque que tem no guardiolismo, que tem no futebol de Potter, só que com ele era ainda piorado às vezes, cara. E os jogadores queriam fazer outra coisa, você viu que os jogadores tentavam, né? E eles não aceitavam, eles queriam fazer um futebol mais propositivo às vezes. Inclusive tem algumas figuras que provavelmente estavam de fora da seleção da Inglaterra porque não queriam jogar esse futebol, cara. Queria jogar do seu jeito. E de fato, cara, do jeito deles, provavelmente o futebol seria melhor. Um mau uso extremo dos jogadores. Jogadores esses que até outro dia estavam jogando em grandes clubes da Inglaterra. Um mau uso de Alexander Arnold, de Rhys James, que tinha ganhado a Champions League com Tuchel jogando tão bem. E na mão dele era algo feio, cara. Não dá, rapaziada. Não dá, cara. Eu nunca vou dar mérito a esse cara por nada que aconteceu na Inglaterra. Nada. Eu não vou me permitir fazer isso, cara. Porque esse futebol é inaceitável, cara. Eu não entendo essa covardia, eu não entendo esse medo, eu não entendo essa calma extrema de ficar tocando bola sem parar igual um maluco. Eu nunca vou aceitar que esse treinador é um treinador bom, de fato. E eu queria tirar isso do meu peito, cara. Como eu odeio o futebol desse cara, como eu acho medíocre o que ele faz, eu acho incrivelmente feio de ver, cara. E é um futebol totalmente contrário a propor um jogo de fato, cara. E que muitas das vezes eu sentia que ele tava sendo carregado pelos jogadores individualmente, cara. Assim, que coisa feia, mano. Não dá, cara. Assim, só de lembrar das partidas eu fico irritado. E, cara, foi muito pouco jogo da Inglaterra que eu vi que foi bom. Foi muito pouco. E muitas das vezes era por causa do adversário e não por causa da Inglaterra. Então, Gareth Southgate em primeiro lugar, mais merecido de todos. Eu pensei que não teria ninguém pior que Alegre. Mas, cara, Southgate não dá, mano. Não dá. O futebol dele é algo intragável, mano. Enfim, cara, esse vídeo aqui tá chegando no fim. Espero que você tenha gostado. E deixa na aba de comentários os treinadores que vocês acham chato e não gostam. Pode ser até Mourinho, pode ficar à vontade pra xingar ele se quiser. Falar, não gosto desse cara, não merda, eu odeio o futebol dele, é lento, é chato. Pode ficar à vontade pra se expressar aí e falar do treinador que você não gosta também. Aqui o canal tá aberto pra isso, cara. Enfim, mano, este é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau.